contar um pouco mais sobre isso, porque a gente tá vendo o Caio, a gente viu o Caio, né? O Caio que conquistou a prata no salto. Então, vamos nessa. Essa será a ordem da apresentação da barra no masculino. Mitchell Morgans será o primeiro a se apresentar, seguido pelo Ilya Kovtun. Sim, ele de novo, vem aí o Ilya Kovtun. Robert Tvorogal, o nosso Arthur Nori, além do Alexander Miakhnin, Thomas Kuzmikas, o Caio Souza e o Tim Sirbit. Tim Sirbit, atleta da casa. Vamos recebendo aí então o Mitchell Morgans. Mitchell Morgans ficou em 6º lugar. O Nori, como eu estava falando, que vem daqui a pouquinho, foi o primeiro colocado no classificatório. E o Caio ficou em 5º. Possibilidade grande aí para o Brasil de tentar conquistar, né? Quem sabe um pódio duplo. O Ilya Kovtun já disputou uma final hoje, disputou finais ontem. Assim como o nosso Caio Souza, o Ilya Kovtun chegou em tudo, né? Impressionante. São atletas que são preparados para o individual geral. Então você vê que não é só a soma dos 6 aparelhos que fazem o melhor individual. Você vê que se destacam também individualmente em cada aparelho. Isso é importante. E é o que eu falei, é uma base, principalmente para atletas que fazem individual, nessas etapas da Copa do Mundo. Eles acabam no final fazendo um somatório para ter uma ideia de como individualmente eles estão no cenário mundial. E olha, eu vou falar uma coisa, hein? O Nori está sendo muito bem recebido na Croácia. Todo mundo conhece o Arthur Nori, hein? Que legal. Todas as vezes em que ele pisou aí nesse palco, a galera recebeu muito bem o Nori. O Nori é um ginasta, por ser medalhista mundial, tanto mundial e olímpico. Sim. Ele é muito conhecido no cenário olímpico da ginástica. Muito legal. Então a gente está vendo aí a apresentação dos atletas. Eu quero ver como é que vai ser recebido o croata, né? Enquanto está chegando aí o Thomas Kuzmikas. E agora é o momento da gente receber o Caio Souza. Dá licença que o Caio tá chegando já com 2 medalhas no peito. Concentrado, já tem uma prata, já tem um bronze. Vamos que vamos, hein, Caio? O Caio, ele é sempre muito concentrado. Ele é muito focado tanto no seu treinamento quanto na competição. Ele encara cada dia como uma competição. Isso é legal de se ver num atleta. A responsabilidade, o foco, a determinação dele. Então, só elogios aí para o Caio Souza nesse sentido dele aí. E o atleta da Croácia, né? Olha aí como é que a galera tá recebendo Tim Sirbit, medalhista olímpico. Foi medalha de prata justamente na barra nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Uma das grandes expectativas da Croácia para essa etapa de Copa do Mundo era justamente o Tim Sirbit chegar a essa fase final na barra. Nosso time aí já colocado, postado, enfileirado e apresentado para a arbitragem. Arthur Nori, Caio Souza, muita sorte para vocês, hein? E a ordem dos nossos brasileiros foram ordens boas, Nath, porque você ser o último de um grupo e o penúltimo do outro é muito boa ordem para a questão de ter parâmetro até de nota. O Nori, que foi o primeiro colocado, é o último a se apresentar desse primeiro grupo, né? Aí você vê a ordem, né? Como a gente já tinha dado uma passada aí na ordem de apresentações. Um aparelho que a gente já tá vendo aí do lado da Ucrânia, né? Para o Ilya Kovtun poder fazer o seu aquecimento. Mexe-se ali na tensão das cordas, né, Dani? Os cabos de aço, tanto da paralela quanto da barra e quanto da argola, cada atleta, ele tem a sua particularidade também da tensão da questão do movimento. Então, por exemplo, tem atletas que gostam da barra um pouco mais firme. Tem atletas que gostam dela estar um pouco mais movimentada, tá vendo? Ali o barrote, conforme você prende o cabo, dá firmeza na parte do barrote ali. Então, isso vai de ginasta para ginasta.
Aí o Nori se ajeitando, ó, assando aquele magnésio todo certinho. E eles usam essa proteção também na mão, Dani. É uma proteção importante aí para ser utilizada nessas provas de barra. Sim, e na barra é obrigatório, né? Faz parte do aparelho, porque ali a barra é ferro mesmo. Então você tem que proteger a mão para poder estar fazendo os movimentos na barra. Claro que às vezes essa estafa, mesmo estando com essa estafa, não protege tanto a mão. Você acaba tendo aquelas... abre a mão, né? A pele sai, tudo. Então, isso faz parte da ginástica. Muito bem, então, falando aí um pouquinho dos aparelhos, das obrigatoriedades, enquanto o menininho tava ali mandando brasa no algodão doce, né? É verdade, a gente às vezes vê isso no meio da competição. A gente ali concentrada, aí vem aquele cheirinho de pipoca. Aquele cheiro de pipoca. O algodão aí é pra matar, né? Mas eu acho que às vezes o ginasta tá tão concentrado, Nath, que não sente nada disso, sabia? É mesmo? É igual, por exemplo, você tá fazendo uma apresentação de teatro, uma apresentação no circo. Sim. Você tá ali fazendo uma apresentação no picadeiro, você não vai ficar observando o povo comendo ali na frente. Você tá ali para entregar o seu melhor ali. Isso. Então, aí o ginasta tá para se entregar o melhor dele. Então, ele não observa as coisas que acontecem na arquibancada. Tá certo. Bom, é isso então, a gente já vai começar, vamos dar o início aí com o primeiro a se apresentar, que é o Mitchell Morgans. O Mitchell Morgans vem aí, o primeiro da barra, representante da Austrália. Ele inicia com uma mão invertida e uma reta, subindo para o giro com a mão invertida, um desloque com meia, um duplo esticado com pirueta, voltando muito bem para a barra, um duplo grupado, ligado com duplo grupado com pirueta. Já teve o problema na hora que ele pegou na barra para dar continuidade a série. Por mais que ele tenha feito o keep ali, ele vai ter um desconto bem grande. Kachev com a perna junta, Kachev com a perna afastada, uma pirueta saltada, um giro com meia volta, desloque indo para a posição do cubital, e a saída de duplo com dupla cravado. Pena aquela falha no movimento da barra, que ele acabou fazendo um keep para conseguir dar continuidade à série, mas acabou que não conseguiu dar continuidade, então ele teve a pausa ali da dinâmica. Eu não sei explicar como funciona a questão da pausa na barra. Na paralela feminina, se a menina não dá continuidade na série, se ela não tem a queda do aparelho, mas não dá continuidade, ela é considerado queda sobre o aparelho. Então no masculino eu não sei se dá a pausa, como é que funciona, porque ele fez o keep e parou ali para continuar a série. Foi aí, né, nesse momento que ele consegue recuperar, né, a barra. Foi agora na sequência, isso, quando ele faz o duplo com pirueta, e ele faz um keep na barra. Então, isso são informações, Nath, que realmente a gente tem que ir acostumando e tem que... Porque é raro a gente vê sim as quedas da barra, mas é raro a gente ver esse tipo de movimentação, de você ter a pausa na barra. Sim. E a série estava muito boa, estava uma série muito boa. E foi bem no momento em que ele fazia movimentos de altíssima dificuldade, né? Soltar e depois ter que agarrar a barra de volta. Com movimentos difíceis e fazendo uma ligação, porque ele fez um duplo já ligado com um duplo com uma pirueta completa. Então é um movimento muito difícil da barra.
E ele fica ali no aguardo, então, da sua nota, né? Mitchell Morgans. Porque nessa hora que acontece esse tipo de situação, o árbitro volta para rever, porque para ver o que vai ser, o que vai ser considerado, né? Pode ser considerado uma pausa, uma falta de... Não, foi considerado queda. Com 13,366, né? Que foi a nota final dele. 6,2 de dificuldade, fica na casa do 7 na execução. Vamos de Ilia Covington, 13,950. Foi a nota dele no qualificatório. Aliás, só para passar certinho, né? Mitchell Morgan 7,166 ali na execução. Também começa com a movimentação de uma mão reta e uma mão invertida, subindo a parada, fazendo um hele, continuando com o braço só, uma largada na qual ele passa por cima da barra. Kachev de perna esticada, Kachev de perna afastada, fazendo uma ligação de 2 Kachevs juntos, giro com meia volta, desloque com pirueta, desloque com meia, Stalder, uma pirueta saltada, e a saída de dupla com dupla com um pequeno pulo para trás. Uma série bem executada, uma série boa. A gente não viu aquelas largadas com duplos, mas a gente viu uma série difícil, uma série bem executada. Passou bem o ucraniano pela prova de barra, e só realmente eu acho que o maior desconto de questão de execução foi a chegada dele, que não chegou cravada, dando um pulo. O Ilia Covington, a gente estava falando sobre um atleta que está justamente se preparando para disputar sempre individual geral, né? Ele foi bronze no europeu, então tá sempre performando, fazendo aparelhos, né? Fazendo essas finais de aparelhos com altíssima qualidade. Foi só na prova do salto em que ele teve um problema ali no segundo salto que acabou deixando ele de fora do pódio. Mas desde então, vamos ver qual vai ser a nota dele. Mas começou muito bem aí o Ilia Covington. Começou muito bem. E o interessante desse ginasta é porque geralmente a gente vê técnicos homens no feminino. E o dele é o contrário, é uma técnica mulher no masculino. Exato. Isso é muito interessante. E eles parecem ter uma sinergia muito boa ali, uma troca muito legal, né? Eles sempre conversam muito após as apresentações aí do Covington. Porque quando termina a prova, o próprio técnico às vezes fala uma coisa e outra que foi bom, alguma coisa que faltou. Então sempre tem essa avaliação rápida aí do técnico. E olha aí, hein? Já subindo o sarrafo, né? 5.4, 5.4 de dificuldade, 8.1. Ele já assume a primeira colocação. E aí vem o Robert Tvorogal. 13.500, a nota total do Ilia Covington. Essa é a nota a ser mirada aí, então, pelo Tvorogal. Também começa com uma das mãos invertidas e uma reta, subindo, fazendo hele e terminando o hele mais um giro com o braço só. Desloque com pirueta, pegando um pouquinho abaixo, desloque com meia muito bom, Kachev esticado. Então ele tem uma ligação do desloque com meia, uma pirueta saltada, Kachev afastado, Kachev carpado, Stalder. E a saída de dupla com pirueta com um pequeno passo. Uma série também muito bem executada, postura bonita. Isso é legal de ver também na barra. Você vê a postura longilínea do ginasta muito bem executado. Ele teve um movimento só que eu acho que ele vai ter um pouco mais de desconto na execução, que foi quando ele terminou o desloque com pirueta um pouco abaixo da barra. Nesse momento, ó, ele terminou pegando um pouco para baixo
Isso tem o desconto também, porque quando você faz esse tipo de giro, você tem que terminar o mais próximo da parada possível. Mas fora isso, uma execução muito boa, série dinâmica, série bonita. Gostei bastante desse ginasta que passou na barra. Esse então, o Robert Tiborogal. O Robert Tiborogal, inclusive, esteve ontem, né, na disputa das barras paralelas também. Então vem para mais um dia de final. E ele performou bem ontem nas barras paralelas, né? Acabou ficando de fora do pódio, mas é um dos atletas que a gente falou bastante, destacou o Robert Tiborogal. Campeão dos Jogos Europeus de 2019, justamente na barra. Então é o primeiro lituano, né, que levou uma medalha no campeonato europeu. E isso é muito representativo. Era sobre isso que a gente falava dele ontem, né? E a representatividade de um país que não tem essa tradição na ginástica, né? Você vê um lituano em 2 finais e disputando medalhas, não é só simplesmente competindo, disputando medalhas. É muito legal ver essa evolução da ginástica pelo mundo mesmo. Ele ficando em primeiro lugar, olha aí, hein? 13.900, 5.4, 8.500, assumindo a primeira colocação ali no lugar do Ilya Kovtun. Só para relembrar, né, para quem não acompanhou ontem ou para quem acompanhou, ele foi o 4º colocado nas barras paralelas. Então, agora é o momento de Arthur Nori. Agora a gente vai ficar de olho no nosso Nori e toda a torcida para ele. Ele que medalhista olímpico, bronze, Rio 2016 no solo, foi em Stuttgart medalhista de ouro na barra. Muita sorte para você, Nori. Nori também começa com a mão invertida, fazendo a subida parada e o giro. Desloque com pirueta, ligado com a passagem com uma largada por cima da barra. Katchev com pirueta. Muito boa a execução do Nori até aqui. Desloque com meia, ligado com Katchev esticado, ligado com Katchev afastado. Uma pirueta saltada. Stalder. E agora se preparando para a saída. Duplo esticado com pirueta. Com um pequeno pulinho, passa muito bem o Nori pela barra. Arthur Nori! O que eu gosto muito do Nori, além dele fazer uma série difícil, você vê que ele tem toda a preocupação com a execução dos movimentos dele. Então você vê que o movimento que eu falei, que o ginasta anterior deu um pouquinho, pegou um pouquinho para baixo, o Nori pega bem na parada, ele marca isso. E fora que a postura do Nori também é muito boa, né? Olha que bonito. Muito próximo da parada, fazendo a largada com calma. Ele faz um movimento que ele passa por cima da barra, faz uma pirueta e pega no barrote de novo, que é o Katchev com pirueta. Muito boa a prova do Nori. Agora, e pra voar, né? Pra voar. Sim, e com certeza agora é aguardar nota, porque provavelmente a possibilidade dele assumir a liderança da barra e ganhar essa medalha aí é muito grande. O Nori que foi o primeiro colocado ontem no qualificatório. Ontem não, durante esses dias no qualificatório, com 13.950. Agora no Mundial foi bronze também na barra, voando alto. Grande apresentação aí do Nori. Vamos ficar na expectativa ansiosa aqui para a nota dele. Uma possibilidade real aí que temos para esse aparelho, de quem sabe a dobradinha. Ele e o Caio Souza. O Caio vai se apresentar mais pro final ali do aparelho, né? Será o 7º a se apresentar. E esse é o momento da chegada do Nori. Ele já chega comemorando, abrindo o sorrisão largo, né? Do jeito dele, né? Do jeitinho dele de ser. Treinou demais esses dias aí, foi mostrando nas suas redes sociais, né? Divulgando nas suas redes sociais todo o treinamento. Olha a vibração da comissão técnica, né? Da comissão do Brasil, tá ali sempre com o Nori. Vamos ver a nota do brasileiro. Mandando beijo. Primeiro lugar pro Nori. 14.166. Dificuldade 5.7. Ele já joga o sarrafo para 8.466. A nota de execução. Um notão pro Nori. Abre uma gordurinha lá no topo, viu, Dani? Sim, abre uma gordurinha, mas é isso que a gente fala da questão. Não só a preocupação em fazer uma série difícil, mas a preocupação
com a postura. E tanto o lituano quanto o Nori, você vê que tem essa preocupação de não só fazer uma série difícil, mas a postura deles muito bonita. A gente já tá vendo que o Caio já tá aquecendo, né? Opa! A prova do Caio também é uma prova muito forte. É aguardar ele fazer uma excelente prova e torcer para dar tudo certo, porque ele, sendo o penúltimo ginasta a competir, ele pode sim também estar aí conquistando mais uma medalha hoje e fazendo uma dobradinha no pódio brasileiro. Então a nota a ser mirada ali é do Nori com 14,166. O Robert Svorogal teve 13,900. Então a gente já fica ali de olho na tentativa do pódio, né? Dos atletas que vão vir aí pela frente. Tem Israel, tem Lituânia, tem o nosso brasileiro e tem a atleta da casa, né? Eu ia comentar uma coisa, Nath, Sim. que na hora da prova do Nori, quando ele estava indo fazer a saída, eu escutei bem aqui pelo ponto a Jade falando: vamos, Nori, vamos, Nori! Então isso é legal também, você ver as meninas ali na arquibancada torcendo pelos ginastas. É legal demais, né? O Brasil que levou 7 atletas, 7 ginastas para a disputa dessa etapa, né, de Copa do Mundo em Osijek, e chegando com 10 finais, né? 10 finais nos aparelhos disputados. Deve estar ali pertinho ali, né? A Jade sentada em um lugar bem pertinho do aparelho. Sim, a gente sempre senta próximo dos ginastas ali quando a gente está assistindo a competição. Ele também inicia com a mão invertida, faz o desloque com pirueta também pegando um pouquinho para baixo da parada. Desloque com meia. O Kovacs esticado com pirueta, que é um duplo esticado com pirueta. O Kovacs grupado com pirueta. Katchev carpado. Katchev afastado. Pirueta saltada. Um Stalder, que é um movimento que você faz próximo à barra com a perna afastada, grudando ela numa série de duplo esticado com pirueta, também com um pequeno passo para frente. Também foi uma boa prova, gostei bastante. A gente vê que ele já é um atleta um pouco mais alto, um atleta longilíneo. E terminando de explicar, o Stalder é quando você tem a sensação que a pessoa está fazendo quase que um movimento de afastar a perna com o quadril um pouco para cima. Então é um movimento obrigatório. Você vê que quase todos os meninos fazem esse movimento de obrigatório para completar aqueles 2 pontos que a gente fala que tem da exigência do aparelho. Foi uma prova boa, gostei bastante, apresentou uma prova difícil e bem executada. Eu gosto, que eu sou suspeita em falar isso, eu gosto quando eu vejo uma boa execução dos ginastas. Então, esse Alexander Miakinin, né? O Miakinin conquistou uma medalha na barra, medalha de prata, disputando em casa, né? Quando ele era o atleta da casa em Israel, em Tel Aviv, que foi a última etapa, que foi agora, dias atrás, né? Agora no comecinho de junho. E o Alexander Miakinin foi medalhista de prata na ocasião. Ele teve também como seus companheiros o Eyal Indig e também o Eliran Yoskovic, que foram outros 2 atletas de Israel, além, esqueci do Pavel Gulidov também, que também levou medalha em Tel Aviv. Então Israel aí também se apresentando muito bem e se destacando. É muito bom também ver a evolução de Israel, porque nos anos que eu competi, a gente tinha um israelense competindo, mas era o russo naturalizado em Israel. Então é legal ver essa evolução do país. Ele vai para 3º lugar com 13,700. Então tá ali muito próximo, né, da nota do Robert Svorogal, deixando o Ilia Covington de fora do pódio. Vem aí Thomas Kuzmikas, aliás, um dos grandes atletas aí, né, de muita expressão de Israel, o Artem Dogopiat, né, que já levou medalha em Cottbus, agora no comecinho do ano, no solo, medalhista, campeão olímpico do solo e tudo mais.
Começando também com a mão invertida, mas ele faz uma subida um pouco diferente. O Healy também mantendo um braço só. Desloque com meia volta, um pouquinho fora da parada. Katchev de perna esticada. Katchev afastado. Giro com meia volta. Desloque simples, terminando na posição cubital. O Stalder. E a saída de dupla com pirueta com um pequeno pulo para trás. Ele teve algumas dificuldades de falha na questão da angulação, mas também foi uma prova bonita. Você vê mais um ginasta preocupado com a parte de execução. Você consegue reparar do ombro até a perna, tentando fazer o mais esticado possível. Isso é muito bom, porque o árbitro, ele repara isso. Ele repara se está com ponta de pé, ele repara se está com a perna esticada, ele vê se o braço está esticado. Então, isso tudo vai somando para quando você faz a flexão do braço, quando você flexiona a perna, quando você está sem ponta de pé, isso tudo vai descontando na execução do ginasta. Então, todos esses detalhes são muito importantes. A gente sabe que tem o desconto de angulação, a gente sabe que tem alguns descontos que às vezes acontecem no decorrer da prova. Mas quando você tem esse desconto e você consegue tirar pelo menos os descontos bobos que a gente fala, que é não fazer a ponta de pé, não estar com o joelho esticado, isso é muito bom. É isso. E a gente então acompanha aí o momento da chegada também deste que é o Tomas Kusmikas da Lituânia. Também chegando a mais uma final a Lituânia, né? Colocando dois atletas no mesmo aparelho. Aí você vê no momento que ele encontra o seu técnico. Vamos ver, a nota dele foi de 13,066. Sexto colocado. Ou seja, Arthur Nori já está no pódio. Agora é o momento do Caio Souza. Caio vem aí com 13,650, foi o quinto colocado no classificatório. Será que o Caio vai levar a terceira medalha dele? 3 de 4 finais. Vem aí o Caio para tentar mais um pódio. Também começa com uma das mãos retas e uma mão invertida. Um Healy também sustentando com apenas um braço. Desloque com meia, ligado com Kovacs com pirueta, muito bom, executado. Kovacs esticado com pirueta, também muito bem executado. Katchev esticado. Um giro com meia volta. Desloque com pirueta, fazendo a mesma agarrada do Nori, passando por cima, junto com o Gienger. E um duplo com dupla cravado. Sensacional, Caio Souza! Muito boa a série do Caio, muito bem executada também. Que isso, hein, Dani? Que espetáculo do Caio, um espetáculo! E fazendo aquilo que a gente fala, né? Deixando uma última impressão muito boa. Joga uma responsabilidade para o último ginasta, porque ele fez uma prova muito boa. E a gente fala que a ordem também, às vezes, Nath, favorece em algumas coisas. E sim, além dele ter feito uma prova muito boa, ele é o penúltimo ginasta. Então, os árbitros já viram quase todos os ginastas competindo. Então, os árbitros já têm noção de como é que foram as séries. E foi uma série muito boa do Caio. Eu acho, sim, tem uma grande chance aí de estar trazendo a sua terceira medalha nessa etapa da Copa do Mundo. Tô achando que vem um pódio duplo por aí, hein? Vamos descobrir a nota do Caio daqui a pouquinho. Mas olha, que perfeição nos movimentos. Muita precisão do Caio Souza, fazendo uma prova realmente espetacular, hein? Ele e o Nori hoje vieram muito bem para essa prova. Muito bem mesmo para esse aparelho.
Estavam inspirados os brasileiros hoje. Inspirados. O Caio tá inspirado desde ontem, né? É porque o Caio é um ginasta muito dedicado. Muito. Então, assim, olha aí a vibração do Nori. A gente fica muito contente em ver o Caio se apresentando dessa forma. E essa cumplicidade, né, do técnico e atleta, bonito de se ver, tanto da parte do Ricardinho com o Caio, quanto agora, do Caio pro Ricardinho. É agora. A nota do Caio Souza. Com o Tim Sirbit, que já está se apresentando aí para vir agora, para ser o último. Ai. Pode soltar a nota do Caio aí, arbitragem. Todo mundo tem isso. Olha aí a preocupação do lado. E vibração quer dizer que a coisa é boa. É boa demais. Primeiro lugar pro Caio. 14.300, 6.3 dificuldade, execução de 8. Ele assume o primeiro lugar. O Nori tá em segundo, pódio duplo pro Brasil. Agora vamos descobrir se teremos medalha de ouro ou de prata, ou se o Tim Sirbit, de repente, né, vem, tenta conquistar o primeiro lugar, ou se ele tenta o bronze, ou se ele fica de fora do pódio. Bom, a menininha com certeza apoiando o Tim. E ele entra com uma responsabilidade muito grande. Além dele ser o atleta da casa, o Caio jogou a nota lá pra cima. Também começa com a mão invertida e uma reta, fazendo um heeling um pouco mais simples que o Caio apresentou. Um Stalder com pirueta e meia saltada. Um desloque com meia. Um Stalder Kachev, ligado com Kachev. Kachev esticado. Kovacs com pirueta. Teve uma dificuldadezinha ali na hora de girar depois do Kovacs. Um desloque com meia, um pouco fora da parada. Tive a impressão que ele ajeitou alguma coisa. E um duplo com pirueta esticado, com um passo para trás e um passinho para o lado. Já sabe que não fez uma prova tão boa para levar a medalha de ouro. Eu senti que ele ajeitou em um momento, depois que ele termina a largada, que é o duplo com pirueta, ele sobe com uma mão um pouquinho depois da outra, e eu tive a impressão que ele fez um giro, deu uma ajeitada em alguma coisa na mão dele, no punho dele, após o movimento. Vamos ver então o croata, né? A gente fica de olho aqui nesse momento que a Dani falou. Ele claramente, quando fez a sua saída, ficou insatisfeito. Realmente, depois do Kovacs, que é o duplo com pirueta, ele sobe uma mão depois a outra. Isso tem um desconto porque você tem que estar sempre com o corpo todo indo para a mesma movimentação. E agora, só realmente antes da saída, que eu tive a impressão que ele também ajeitou alguma coisa que tinha soltado da estafa dele para fazer a saída. Esses são aí os momentos finais, né, da apresentação do Tim Sirbit, pra gente descobrir a nota e, claro, comemorar o pódio duplo do Brasil. Com toda a torcida croata vibrando muito, né, acompanhando ali de pertinho. Essa é a saída. Mas tem uma prova forte de barra, é um ginasta que a gente tem que ficar sempre de olho, que está sempre disputando medalhas, tanto em etapas da Copa do Mundo como no Mundial. Então é um atleta a ser observado durante as competições, até porque é um atleta que disputa com o Nori e a gente tem que estar sempre observando para ver as notas que ele vem tirando até chegar ao Mundial. O Nori e o Caio estavam ali conversando quando chegou o Tim Sirbit. Vamos ver a nota dele para confirmação do pódio duplo do Brasil. Tá sentindo ali, hein? Tá sentindo um pouco o croata. É que quando você faz alguma coisa, Nath, que você tem que fazer um pouquinho mais de força do que você está acostumado, fica realmente um pouco dolorido. Olha aí, ó. Medalha de bronze para ele, 14.166, ou seja, ouro e prata para o Brasil com Caio Souza e Arthur Nori. É o pódio duplo que a gente esperava aconteceu e aconteceu da melhor forma possível, Dani. Da melhor forma que a gente poderia imaginar. A gente até imagina um pódio duplo, mas
primeiro e segundo com 2 provas excelentes. Eu acho que a gente tem que cada vez mais parabenizar o trabalho de todos os técnicos brasileiros, né? Porque eles vêm fazendo trabalho junto com seus atletas, não só os técnicos, mas toda a equipe técnica, toda a equipe multidisciplinar que fazem parte de todo esse trabalho que vem sendo feito pela seleção brasileira. E olha aí, que momento, hein? Pode tirar uma foto disso, registrar aí com carinho, porque pódio duplo pro Brasil, né? Caio Souza e Arthur Nori, 14.300, 14.166. O Tim Sirvit teve a mesma nota ali do Nori, mas é aquilo que a gente falou, né? Que a gente explicou durante a prova do feminino na trave de equilíbrio. O Nori teve 5.7 de dificuldade, o Tim Sirvit teve 6. Só que a diferença foi na execução, né? A execução do Nori foi de 8.466 e a do croata de 8.166. Eles tiraram uma foto bonita para registrar. Com certeza, daqui a pouquinho o Nori já vai postar nas redes sociais dele para registrar esse momento importante. O Nori, ele é muito conectado, né, com as pessoas, e esse sorriso dele faz toda a diferença. Então o Nori é nítido quando ele sabe que ele fez uma excelente prova. E o Caio também, a gente acabou vendo, né, a vibração dele, sabe que fez uma excelente prova, então quando termina ali não tem como não comemorar. Comemoraram muito e estão de parabéns. Mais uma vez, parabéns para os dois, porque fizeram 2 excelentes provas os brasileiros. Que orgulho, né, desse pódio duplo, coisa bonita demais. O Caio tem, nesse momento, 3 medalhas. 1 ouro, 1 prata e 1 bronze. O Nori agora tem 1 prata. Tem a possibilidade da argola, né? Que a gente vai ter o Zanetti e o Caio. A gente pode ter mais medalhas. Mas olha só o Caio, hein? Que momento. Levou as 3 cores. Pra falar, ó. 1 de cada. Quem sabe 1 quarta. Pode pedir música. Pode pedir. Já vamos falar. Pô, produção, música do Fantástico pro Caio Souza. Levou 3 medalhas. Ele pode pedir o que ele quiser. Vamos com a premiação. E mais do que isso, né? Além da gente ter um pódio duplo, a gente vai ouvir o hino brasileiro. E a gente tá colocando mais bandeirinhas, mais nomes do Brasil nas etapas de Copa do Mundo. E se a gente queria ter um parâmetro, né, de como que a gente vai chegar para esse segundo semestre, para as próximas etapas, para o Mundial, para o preparatório, né, para o evento teste em Paris. O prospecto tá maravilhoso, hein? Sim, o cenário tá muito bom pra gente. É claro que a comissão técnica termina essa Copa do Mundo, já pega todos os resultados de Copa do Mundo, fazem somas, fazem avaliações, porque a preocupação da comissão técnica é estar com a melhor equipe para o Mundial Pré-Olímpico. Atletas que disputem individual, por aparelhos e que tenham a melhor equipe para estar disputando essa vaga e estar conquistando mais uma vez a vaga por equipes no masculino. O atleta da casa tá aí recebendo as honras e os aplausos da galera, né? Medalha de bronze para ele, pro Tim Sirvit da Croácia. Já dá para ver o sorriso dos nossos meninos ali, eles estavam ali conversando, agora só na expectativa da medalha que vai chegar. Lá vem medalha de prata para Arthur Nori, medalha de ouro para Caio Souza. Olha o sorrisão, né? Olha o sorrisão. Vai subir ali na segunda colocação, fazendo uma prova linda o Nori, hein? Toda a preparação aí que ele trouxe para esses dias, muito focado na barra, um dos seus aparelhos aí, claro, né? Fazendo tudo com excelência, mas esse, a sua especialidade. Aí, pode estampar essa medalha no peito, coisa linda. E agora é o momento do Caio, hein? Pro terceiro pódio, agora no local mais alto do pódio. Sendo aplaudido, Caio. 3 finais disputadas, 3 pódios, 1 ouro, 1 prata e 1 bronze.
E tem mais uma ainda, ele ainda vai disputar as argolas. Vamos ver o que o Caio nos proporciona ainda hoje. Olha aí, chegando a douradinha, hein? Coisa linda. Beijinho. Agora vamos à execução do hino brasileiro. Dá pra ver uma emoção ali no olho do Caio, hein? Que legal. Um momento de muita emoção ali, hein? Emocionado demais o Nori, emocionado o Caio. Que pódio diferente, né? Com um gostinho diferente. Que legal, gente, que legal. É muito bom e é muito